Capítulo 7. Visitantes. Deitada em seu leito, Lili continuou tremendo por muito tempo, enquanto o horror se dissipava lentamente. Será que a serpente conseguiria segui-la até o refúgio? Esse medo era irracional, mas o mesmo poderia ser dito de tudo o que havia testemunhado. Sob a luz do início da manhã, ela levantou um pouco o braço e coçou o nariz. Era a primeira vez que fazia esse movimento. Isso afastou sua ansiedade e provocou um sorriso. E o melhor, não doeu. Algo em seu corpo havia mudado. Levantando as mãos, Lili as examinou cuidadosamente, movendo os dedos diante dos olhos. Ela se assustou quando ouviu um ronco alto vindo de algum lugar próximo. John havia passado a noite no sofá, para o caso de ela precisar de algo. Lili estava tendo dificuldades em resistir à afeição cada vez maior que sentia por ele. Ouviu vozes vindas do quarto ao lado. Acho que temos visitas, disse ela. Ele acordou sonolento e precisou de alguns instantes para se recompor. Visitas? É mesmo? Tão cedo? Resmungou John meio perdido. Começou a andar para um lado, depois mudou de rumo, então parou e viu Lili apontar o quarto que servia de recepção. John notou que ela estava usando as mãos e abriu-lhe um sorriso radiante. Prefere recebê-los aqui dentro ou lá fora? Perguntou ele. Lá fora. Ainda não fui lá. John pressionou os botões para inclinar a cama e, quando Lili estava pronta, ele a conduziu até o quarto onde os visitantes os aguardavam. Era um recinto amplo, com janelas em 3 das paredes e instalado no topo de um penhasco, o que oferecia uma vista magnífica do litoral, das colunas abaixo e até das silhuetas púrpura e indistintas de montanhas distantes. Com xícaras de chás na mão, admirando a vista do mar, 3 sábios esperavam por eles. Todos se viraram ao mesmo tempo quando Lili e John entraram. Vestiam trajes parecidos, togas um pouco desgastadas, cobertas por uma fina camada de poeira da estrada. 2 eram velhos, talvez mais velhos do que John, mas tinham os olhos brilhantes e límpidos, assim como o sorriso. A mulher do grupo era alta, devia ter mais de 1,80 m, e usava uma espécie de coroa, o que aumentava ainda mais sua altura. Seu corpo era magro e anguloso, o nariz quase como um bico de pássaro. Parecia uma cegonha, embora as cores de suas vestes em tons de preto e marrom não combinassem com essa imagem. O outro ancião era totalmente diferente. Mal ultrapassava 1,20 m e parecia ter essa mesma medida para os lados. Dava a impressão de estar prestes a explodir, a respiração difícil e ofegante. O terceiro sábio era consideravelmente mais jovem, apesar do semblante já marcado. Era ainda mais alto que a mulher, os cabelos soltos e bem penteados em volta dos traços marcantes. Ele pareceu estranhamente familiar para Lili, o que era ao mesmo tempo motivo de atração e desconforto. Sejam bem-vindos, cumprimentou John erguendo as mãos. Um por um eles tomaram as mãos dele e as colocaram em sua testa. Lili supôs que essa fosse uma forma habitual de saudação. Sou John, o catalogador, e tenho o prazer de acrescentar que agora também sou um descobridor, como vocês bem sabem. Ele meneou a cabeça para a garota. Esta é Lili Fields. O refúgio é nosso lar e vocês são bem-vindos para ficar o tempo que quiserem. Peço desculpas por não tê-los recebido antes. Ainda não era o momento. Ele gesticulou para as xícaras que os visitantes seguravam. Vejo que um assistente já lhes trouxe chá. Gostaria também de biscoitos? Não é necessário, disse a mulher sentando-se em um sofá. Estamos muito felizes em finalmente conhecê-lo, John. Sua história se tornou famosa. O sábio baixinho, que tinha sorriso e aberto a boca ao falar nos biscoitos, tornou a fechá-la, mas continuou sorrindo. De onde vocês vêm? Perguntou John. Das terras além de Traim, respondeu ela. John arregalou os olhos. Não sabia que havia algo além daquela região. Bem, isso explica por que não os reconheci. Assentindo, os demais visitantes se acomodaram em poltronas.
John se sentou ao lado de Lily, que se sentia constrangida sobre os olhares do grupo. Vocês devem ter levado muito tempo para chegar até aqui, comentou John. Basta dizer que somos de um lugar que fica a meses de viagem. Quanto àqueles biscoitos, atalhou o homem gordo. A mulher levantou a mão. Isso sem dúvida pode esperar, concluiu ele. Como vocês cruzaram tamanhas distâncias? Perguntou John. Estou tentando imaginar uma viagem tão longa. Montarias, começou a explicar a mulher. Não há muitos voadores em nossa região, e particularmente tenho um pouco de medo de altura. As montarias são muito bem cuidadas aqui. Ainda assim, levamos semanas para nos recuperar. Lily lançou um olhar furtivo para suas roupas poídas e se perguntou se eles não teriam outras. E por que vieram de tão longe? Perguntou ela. A sábia hesitou, inclinando a cabeça para Lily, sem descolar os olhos de John. Esta é a menina que foi descoberta, suponho. Exato. Então é por causa dela que viemos até aqui. Lily não conseguiu conter a irritação. Estou bem na sua frente, não fale de mim como se eu não estivesse aqui. Estivesse, corrigiu a mulher. Estivesse o quê? Agora, além de confusa, ela estava furiosa. O que ela quer dizer? Explicou o sábio corpulento. É que o certo é como se você não estivesse aqui, e não tivesse. Ora, vocês me desculpem, exclamou Lily, mas não estou nem aí para isso. Aliás, ninguém por aqui tem um nome de verdade. Ela gesticulava, jogando mãos e braços para o ar, em parte porque havia acabado de conquistar esses movimentos. Isso é muito irritante. Sou a única nesta ilha que acha isso tudo um saco? A explosão de fúria de Lily provocou um momento de silêncio incômodo. A mulher ergueu as sobrancelhas e o homem baixo se encolheu em sua poltrona como se quisesse desaparecer. O terceiro sábio permaneceu impassível. Na verdade, o esboço de um sorriso se insinuava nos cantos de sua boca. Minha nossa! Exclamou finalmente a mulher. Isso foi muito emocionante. Devo dizer que só essa cena já valeu a viagem. John ficou radiante, um brilho inconfundível nos olhos. Acho que me esqueci de dizer que Lily tem um temperamento um tanto explosivo. Enquanto olhares chocados se cruzavam com um constrangimento cada vez maior, Lily só conseguia ouvir os próprios batimentos do coração. A sábia pigarreou delicadamente. Lily, disse ela baixinho, meu nome é Anita. É uma honra conhecê-la. E então, como se aquela reunião não tivesse a menor chance de dar certo, uma voz fina e aguda veio de fora do quarto. Onde estão todos? Perdi a festa? Essas escadas ainda vão me matar. Eu juro. Lily reconheceu a voz de Letty. Ouviu o barulho de pés pequeninos se arrastando pelo chão, seguido da chegada da mulher diminuta. Era a primeira vez que Lily via de fato a miúda figura que vivia murmurando. Letty era um toquinho de gente, com sua bengala e seu chale. Aos olhos de Lily, ela parecia uma casa em miniatura apoiada em duas pernas de pau. A mulher desafiava as leis da física, e Lily evitou ficar olhando demais. Bom dia para vocês, meus amigos, e para você também, minha querida. Ela acenou com a cabeça para a menina. Então Letty apontou a bengala para os sábios e perguntou a John. O que acha disso, hein? Há séculos que não recebemos visita dos reinos além de Traim. John jogou as mãos para o ar. Você sabia a respeito das terras além de Traim? Nunca me contou? A velha apenas sorriu. Todos fizeram os cumprimentos habituais, os sábios obrigados a se abaixar para tocar a testa de Letty. Ela subiu em um banco grande demais para sua altura e começou a entoar seu zumbido característico. Ninguém além de Lily pareceu dar importância ao fato. Lily cutucou John e ele se inclinou para ouvi-la. Por que ela está sempre fazendo esse barulho? Porque é uma ranheta, respondeu ele em voz baixa, virando-se logo em seguida para os demais. Letty, estávamos fazendo as devidas apresentações. Sou Gerald, disse o mais baixo, virando-se para Lily, sábio de antiguidades. Meu nome é Simon, disse o mais jovem, recostando-se na poltrona e cruzando os tornozelos sobre o joelho da outra perna. Sábio de sistemática e filosofia.
Novamente, Lili teve uma sensação estranha e ambígua em relação a ele. Por algum motivo, sua voz a fez pensar em chocolate. Posso perguntar qual é sua área de estudos, Anita? Quis saber John. Anita, adiantou-se Gerald, é uma sábia e conselheira de primeira ordem. Primeira ordem? Exclamou John. Então sinto-me duplamente honrado. Qual é a sua especialidade? Psicologia da alma, com foco em INE, respondeu ela. Por reflexo, John olhou para Lily. Embora ele tenha se apressado a desviar o olhar, ela notou. O que é INE? Perguntou a menina. Sentiu o pescoço duro e inchado. Integração neural epigenética, intrometeu-se Letty. É como juntar os cacos de um espelho despedaçado, reconectando os espaços nas redes neurais e restabelecendo a conexão entre mente e coração. Ah, sim, nós costumávamos fazer isso lá na fazenda, comentou Lili. Ninguém riu, foi uma piada. É a minha maneira de dizer que não entendi nada do que você disse. Eles balançaram a cabeça e riram educadamente. Lili queria sumir dali. Minha querida, falou Anita. A profecia disse que a sua chegada aconteceria por meio de uma grande tragédia. Até mesmo uma pequena crise pode estilhaçar a alma humana. Sou especialista em juntar os pedaços de volta. Esse título é apenas um jeito pomposo de dizer que sou uma curadora que ajuda a reparar almas danificadas. Você acha que a minha alma está danificada? Lili se controlou para não ser grosseira dessa vez. Com certeza, respondeu Anita, voz firme e gentil, como a de todos nós neste quarto. Até Letty? Perguntou Lili, provocando uma risadinha em todos os presentes. Especialmente Letty, explicou John. Pelo que ouvi dizer, ela media 2,10 metros antes de chegar aqui. O que está vendo é o melhor que podemos fazer. Anita estendeu o braço e afagou a cabeça da menina. A mulher pequenina sorriu e apontou um dedo longo e ossudo para Lili. Minha criança, você é o motivo pelo qual estamos todos reunidos aqui. Eu? Espantou-se Lili. Por quê? Boa pergunta, disse Letty, cruzando seus pezinhos balançantes no banco alto. Estou muito longe de compreender a sabedoria de Deus, mas parece que o destino deste lugar e desta era, e talvez de todos os cosmos, está ligado a você e às escolhas que fizer. Ah, tudo isso não deve passar de um grande mal-entendido, exclamou Lili. Ela notou que seus dedos tremiam. Eu nem sei quem sou ou onde estou. Você é a filha de Eva. Isto não é suficiente? Perguntou Letty. Todos se voltaram para Lili aguardando sua resposta. Imagino que sim, se a Eva de que está falando é a mãe dos vivos. Os sábios suspiraram aliviados e se recostaram nas poltronas. Gerald balançou a cabeça. Teria ela dito algo de errado? É claro, concordou Anita, pousando a mão no joelho da menina. Mas também estávamos nos referindo à sua peculiar composição genética. Lili não fazia ideia do que estavam falando. Foi Gerald quem perguntou a John. Você não contou para ela? John inspirou fundo e soltou lentamente o ar. Não encontrei a ocasião propícia. Anita e Gerald parecem surpresos. Simon, que não tinha dito mais nenhuma palavra desde que se apresentara, parecia distraído olhando pela janela, como se sua mente estivesse perdida em outro lugar. A ocasião propícia para quê? Perguntou Lili. Letty parou de murmurar e disse. John, meu amigo, conte a ela o que sabe. Lili, os curadores descobriram que em seu DNA há traços genéticos de todas as raças conhecidas da Terra. O que isso significa? Perguntou ela. John abriu a boca para responder, mas Anita falou primeiro. Significa que você carrega toda a humanidade em cada célula do seu corpo. E é, portanto, a filha de Eva, acrescentou Gerald. John olhou para Lili. Você se lembra de quando perguntou sobre o meu amigo? Ela assentiu lentamente. Então ele se virou para os sábios e continuou. Desde a chegada dela, fui visitado 3 vezes por um mensageiro. Isso pareceu chamar a atenção de Simon. Os mensageiros estão sempre por perto, afirmou Anita. Mas estou falando de um cantor, disse John. Ah, exclamou ela.
Gerald arregalou os olhos e Letty continuou sentado onde estava, ranhetando e assentindo devagar. E esse... Gerald pigarreou antes de prosseguir. Esse cantor tem um nome? John não respondeu imediatamente. Han-El, adivinhou Lili. Os outros sábios caíram em um silêncio aturdido, petrificados. Seus movimentos pareceram ficar mais lentos, quase parando. Ora, 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 balbuciou Anita. Gerald ergueu o rosto e as mãos em louvor. Simon ficou constrangido por alguns instantes, mas logo se recompôs. Han-El não é apenas um cantor, é um guardião, murmurou ele. Um guardião? Perguntou Lili. Foi Gerald quem respondeu. Sim, um anjo da guarda. Um mensageiro que é também um guardião. Anjo? Está falando daqueles seres gorduchos com asinhas e aréolas? Não, censurou Letty. Suas pernas pequeninas pararam de balançar. De jeito nenhum. Os querubins são poderosos. Não os diminua com essas representações ridículas. Querubins são seres de luz concentrada, explicou Simon. Os sustentáculos do arrebatamento e da adoração. Ao lado dos serafins são seres da primeira hierarquia. Enquanto os serafins estão voltados para dentro, os querubins estão voltados para fora. Até onde sabemos, e sobre isso os outros sábios têm mais conhecimento do que eu, apenas 2, talvez 3, querubins foram nomeados em toda a criação. Miguel, com certeza, Gabriel, provavelmente, e ele fez uma pausa. Uma sombra atravessando seu rosto, talvez Lúcifer, o maior deles, o querubim ungido. Lili mal ouvia tudo aquilo, agora entendia porque John dissera que os sábios eram irritantes, mas os pensamentos se atropelavam em sua mente. Novamente, aquela estranha realidade se ligava às alucinações do Éden. Apesar da confusão, ela manteve o rosto tão impassível quanto pôde. John, conte a eles o que Han-El lhe disse, incentivou Letty. Ele anunciou para mim que Lili é uma testemunha. Gerald olhou para Anita e afagou sua mão. Isso confirma nossas suspeitas. Não foi uma tolice nossa, disse ele. Em toda a minha longa vida, nunca pensei que este dia poderia chegar, declarou Anita com a voz baixa. A sábia olhava para Lili com tanta adoração que a menina precisou desviar o rosto. Mais de um ano atrás, sábios, pensadores, pesquisadores e astrônomos nos disseram que o céu noturno havia anunciado a chegada de uma testemunha, falou Gerald. Isso provocou um grande reboliço e discussões acaloradas entre nós, e alguns receberam permissão para embarcar nessa jornada. No início éramos 9, agora restamos apenas nós 3. O que aconteceu com os outros, quis saber John. 2 voltaram mais cedo, disse Anita. Estavam aflitos e com saudade de casa. 3 decidiram se separar de nós na encruzilhada gregoriana em busca de outra estrela. E ela fez uma pausa antes de declarar com tristeza. Uma de nossas companheiras, que também era uma sábia, caiu doente. Que doença a acometeu? Perguntou John. A doença da sombra. Essas palavras causaram um arrepio em Lili. O que é a doença da sombra? Perguntou ela. Você também pode chamá-la de doença do coração ou doença da alma, respondeu Anita. Ela acontece quando alguém se afasta da confiança face a face e se deixa invadir pela escuridão da morte. Por causa de Adão, todos herdamos a doença da sombra em nossa mortalidade. Resistir a ela é uma guerra que todos travamos. Sua colega está sendo protegida? Perguntou John. Simon brincou com um anel em sua mão esquerda. Uma comunidade ao norte está cuidando dela e acompanhando-a, disse Anita. Não deixa de ser um tipo de proteção, porém mais no sentido de ajudá-la a se voltar novamente para a vida. Ela se dirigiu a Lili. Descobrimos que a doença da sombra se alimenta do isolamento. Então nos defendemos dela por meio dos relacionamentos de amor e gentileza. Sinto muito por suas perdas, disse John. Nós também sentimos, afirmou Simon com brandura. Obrigado. Após alguns instantes de silêncio, Lili indagou. Então, vocês tiveram todo esse trabalho só para me encontrar? Acham mesmo que eu sou a testemunha que estão procurando? Ela olhou para John. Ainda não entendo o que isso significa. Anita se ajoelhou ao lado dela. Isso tudo deve lhe estar causando muita confusão. Em nome de todos nós, aceite minhas desculpas.
Ela então abriu os braços e Lili, um pouco sem jeito, aceitou o gesto e pousou o rosto em seu ombro. Sim, minha querida, continuou Anita. Nós acreditamos que você seja aquela que buscamos. Mas ainda preciso pensar um pouco antes de arriscar qualquer explicação para tudo isso. Anita soltou Lili e voltou ao sofá. John, você já contou a ela sobre o cofre? Não. Entendo. Tem certeza de que ela está segura aqui? Entre essas paredes, sim. Afinal, estamos no refúgio. Nada jamais nos encontrou aqui. E Han-El, atalhou Simon com uma ponta de apreensão na voz. Estou correto em supor que o cantor é o guardião desta menina? Não, afirmou John, hesitando antes de concluir. Han-El protege a mim. Os músculos na mandíbula de Simon relaxaram. Entendo, disse Anita. E o seu guardião confirmou que ela é uma testemunha. Ele disse o que ela vai testemunhar? Os sábios se posicionaram na beirada das poltronas, aguardando ansiosos a resposta. Se Letty tivesse feito o mesmo, teria caído do banco, mas estava prestando o máximo de atenção, seu murmúrio mais alto do que nunca. Ela é a testemunha dos inícios. Por um segundo, seguiu-se apenas um silêncio aturdido. Então veio o pandemônio. Anita se levantou, jogou as mãos para o ar e exclamou em uma língua que Lili desconhecia. Gerald se pôs a dançar em círculos enquanto Letty cobriu os olhos com os dedos pequeninos. Simon juntou as mãos, o rosto voltado para cima como se fizesse uma prece. Isso pede comida e vinho para celebrar, anunciou Simon. John riu e a apontou para a porta. A despensa está a seu dispor. Tudo que tivermos é de vocês. Simon saiu, seguido pelos demais sábios. John continuou sentado em silêncio, olhando para Lili à espera de uma reação. Como ela poderia lhe dizer de que ele estava enganado? Que aquele anjo tinha entendido tudo errado. Afinal, ela de fato havia sido uma testemunha, mas contra a sua vontade. Se tivesse escolha, preferiria sonhar como uma pessoa normal. Mas Eva estava levando a lugares para os quais ela não queria ir. E pessoas estavam contraindo a doença da sombra e arruinando a própria vida para encontrá-la. E por nada. E em seu íntimo, ela buscava justificativas para não ter revelado seus sonhos. Ela olhava para o oceano com a mente e o coração em frenesi, como se fossem dois mundos separados se entrecruzando. Quando se virou novamente para John, encontrou-o ajoelhado à beira de sua cama, os olhos marejados de lágrimas. É muita coisa para processar, eu sei, disse ele baixinho. Não entendo nada disso, e naturalmente o isso a que ela se referia era muito mais do que o próprio John poderia imaginar. A ternura dele só piorava as coisas. Não cabe você entender. Tudo que você precisa fazer é ser você mesma. Mas se eu não entender, como saberei se eu estou fazendo a coisa certa? Ela estava quase implorando para que ele parasse. Não tenho para onde ir. Estou presa aqui e não sei como e nem por que cheguei a este lugar. Eu deveria ser testemunha dos inícios. Inícios? Eu não entendo. O que devo fazer? John parecia estar vasculhando as profundezas do próprio coração em busca de algo que pudesse trazer-lhe algum consolo. Mas foi Letty quem falou. Talvez, Lili, você devesse apenas confiar. A confiança é algo natural para as crianças, até que alguém mente para elas ou as convença de que confiar é perigoso. A confiança é perigosa, retrucou ela sem pensar. Sim, respondeu John, mas não da maneira que você pensa. Os sábios voltaram com pratos de queijos, frutas, torradas, nozes e biscoitos. O vinho não tardou a surtir o efeito desejado, relaxando os ânimos e intensificando as conversas. Durante toda aquela calorada troca de ideias, Letty continuava a entoar aquele som estranho. Às longas horas seguintes, John, os sábios e a ranheta tentaram responder às perguntas de Lili. Bem, afirmou Gerald em um determinado momento, assumindo um tom acadêmico. Cada era e cada local possui duas testemunhas básicas, uma na forma de palavra registrada e outra de carne e sangue. Para ser mais exato, a última é a encarnação da primeira, mas não é possível ter uma sem a outra. Anita balançou a cabeça e disse, talvez ajude se você pensar nisso como uma fotografia. Fotografar é o mesmo que escrever, ou grafar o momento de luz, foto. Pense assim, a testemunha é ao mesmo tempo a fotografia e o fotógrafo. Está bem, respondeu Lili. Acho que consigo entender, mas há ainda um terceiro elemento. Agora era Simon quem tomava a palavra. Uma testemunha não é só o fotógrafo ou fotografia, mas também um participante vivo que está dentro da imagem criada na foto.
Uma testemunha não está fora do quadro ou desassociada dele, não é imparcial nem independente. Afinal, o ponto de vista do fotógrafo é que define a fotografia. Sua mera presença introduz incontáveis probabilidades, e suas escolhas causam impacto na história como nós a conhecemos. Agora, as consequências dessas escolhas, por sua vez, se entrelaçam aos desígnios de Deus. Aquilo era complicado demais e Lili sentiu vontade de fugir dali, mas tentou se concentrar. Está dizendo que sem uma testemunha não haveria fotografia? Se não houver ninguém para ver uma coisa, então ela não existe. Quase isso, mas não exatamente, disse Anita. Gerald falou em seguida como se estivesse citando um texto já pronto. Deus sempre foi a testemunha, sem a qual nada jamais existiu. Ele é o grande observador, sempre e continuamente a imagem. Sua palavra é a glória e o amor. Isso tudo é a grande interferência, acrescentou Anita. É por isso que conhecer a natureza de Deus é fundamental. Se essas coisas não fossem Deus em essência, tudo iria pelos ares. Seus dedos rodopiaram no ar como um balão que estivesse escapado. Tudo, até mesmo nós, desapareceria, não na existência. Então por que Deus precisa de mim? Perguntou Lili, ou de qualquer testemunha humana? Ah, respondeu Gerald com uma risadinha. Isso nos leva de volta aos inícios. Deus não precisa de nada, mas ele não seria Deus separadamente de nós. Viver dentro da vida de Deus é explorar o mistério da participação. Tudo aquilo era muito estranho para Lili, mas os sábios a incentivaram a não se preocupar com os detalhes. Eles explicaram que ela ainda era uma criança e que as crianças sabem intuitivamente de coisas que nunca aprenderão por meio da educação formal. Isso não a ajudou a entender o que eles estavam dizendo, mas foi reconfortante ouvir. No fim da tarde, Letty foi embora sem se despedir de ninguém. Simplesmente desapareceu. John estava prestes a acompanhar os 3 sábios até os aposentos em que eles passariam a noite quando Anita ergueu a mão. Espere, exclamou ela. Esquecemos dos presentes que trouxemos para Lili. É verdade, disse Sam, mas deixei meu junto com a bagagem. Precisarei trazê-lo mais tarde. Amanhã, talvez? Presentes? Lili estava exausta, mas a curiosidade reacendeu o ponto da energia que lhe restava. A perspectiva de receber um presente de Simon causou-lhe um arrepio de ansiedade. O jovem sábio se afastou para um dos cantos do quarto, enquanto Anita e Gerald apalpavam os bolsos tentando se lembrar de onde teriam guardado seus tesouros. A mulher encontrou o seu e se aproximou de Lili. Minha querida, começou a falar Anita, quando eu orava sobre vir ao seu encontro, você ainda fala sobre mim em suas orações? Todos falamos, atalhou Gerald. A oração é basicamente uma conversa com Deus sobre a vida, as pessoas, o que temos diante de nós e o que nos importa naquele momento. Isso lhe causa surpresa? Ela fez que sim. Bem, voltou a falar Anita. Quando estava orando sobre vir ao seu encontro, isso vinha repentinamente à minha mente. Ela abriu a mão e revelou uma pequena chave de prata, ornamentada e talhada com esmero que pendia de uma corrente também de prata. É lindo, disse Lili. Obrigada. Anita pousou a peça delicada na mão da menina. Esta antiga chave está relacionada a um certo conto de fadas. Você conhece a história do ogro e da princesa? Ela balançou a cabeça negando. Não importa. Anita sorriu e as duas se abraçaram. Lili, esta chave não é apenas um enfeite. Ela serve para abrir algo. Ainda não sei o que, mas você saberá quando chegar a hora. Isso também se aplica ao presente que tenho para lhe dar. Intrometeu-se Gerald, estendendo uma pequena caixa de joias. Ao abri-la, Lili encontrou um anel de ouro. É um anel de noivado, disse ele. Lili sorriu sem entender o que aquilo significava. Este anel tem sido repassado pela minha família desde os tempos nebulosos dos inícios. Como Anita, também não sei por que ele é importante para você, mas aqui está. É como um anel de compromisso? Não. Compromisso é uma palavra muito pouco significativa. Já um noivado é um pacto inabalável, uma declaração de matrimônio, ainda que ele possa levar anos para ser consumado. Este é o anel que o noivo dá à noiva como uma promessa de união. Ele se inclinou para a frente a fim de tocar-lhe a testa. Embora o gesto íntimo tenha deixado Lili tensa, ela o permitiu e agradeceu o presente. Depois disso, John acompanhou os sábios para fora do quarto. Simon, o último a sair, virou-se, sorriu e fez uma leve mensura. Durante algum tempo, Lili ficou calada, tentando processar os acontecimentos do dia.
Refletir a respeito deles, no entanto, parecia deixá-la ainda mais aflita. Esperava que Rael fosse real e estivesse por perto, mas isso também significava que o anjo provavelmente sabia de tudo que ela havia ocultado, e essa possibilidade a envergonhava. Mesmo assim, a simples ideia de um guardião era um consolo. Para sua surpresa, esses pensamentos também trouxeram à tona uma memória diferente: o rosto de um homem que ela não conseguia identificar.